Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje a nossa convidada será Maria do Sameiro Gabriel e vamos conversar sobre a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. As 6ª Jornadas de Teologia do Seminário Episcopal de Angra arrancaram na passada quinta-feira com uma sessão pelo professor catedrático José Pedro Paiva, que, já tendo coordenado a história da Diocese de Viseu, veio deixar alguns conselhos sobre o projeto DIO 500, que pretende fazer a história religiosa dos Açores desde o povoamento até 2016. O professor da Universidade de Coimbra começa por dizer o que este estudo não deverá ser. Ela não pode ser apologética. Fazer a história da Diocese de Angra não é fazer uma história apologética do que foi a Diocese de Angra. Isso foi um erro que contaminou durante muito tempo um bom entendimento da história eclesiástica e da história religiosa em muitas historiografias por todo o lado. Em segundo lugar, ela não deve ser confessional. Quer isto dizer que não deve ser uma obra nem destinada a atacar, neste caso porque é uma diocese católica, o catolicismo, nem a defender o catolicismo. Ela deve ser neutra do ponto de vista confessional. Os historiadores devem procurar olhar para os objetos que estudam, independentemente das suas crenças, das suas convicções e das suas preferências, naturalmente. Em terceiro lugar, ela não deve ser estritamente institucional. Uma boa história da Diocese hoje não é apenas uma história da instituição eclesiástica, ela deve ser mais do que isso. Deve ser uma história religiosa, isto é, do fenómeno religioso vivido num contexto de um espaço organizado em igreja sob a forma de uma diocese. Em quarto lugar, não deve ser uma história exclusivamente clerical. A história de uma diocese não pode ser apenas a história dos agentes eclesiásticos que participam, que constroem essa diocese. Ela tem que considerar o papel dos crentes, dos leigos, não só como receptores receptores e experienciadores de uma certa vivência religiosa, mas também como difusores e auxiliares deste papel que a Igreja Diocesana tem num determinado território. Não deve ser, nem pode ser, para ter uma perspectiva holística de todo o fenómeno religioso, uma história fechada nas suas próprias fronteiras. Depois também não deve ser uma visão particularista, isto é, centrada apenas sobre alguns aspectos muito circunscritos e limitados daquilo que é a complexidade da vida religiosa. E por fim, e esta advertência também não é uma advertência menor, uma história de uma diocese não deve olhar para a Igreja Diocesana e para o campo religioso como se isso fosse um território uno, onde todas as suas instâncias e os seus membros têm ideias e perspectivas de ação absolutamente conformes e consensuais. Mas José Pedro Paiva também adianta o que a história da Diocese deve ser. Uma boa história de uma Diocese hoje deve ser uma história que tenha uma espessura problematizante. Que não se limite a olhar para este território, a Diocese, como se fosse um tema que nós temos que descrever. Essa abordagem tem que ser problematizante.
E essa problematização implica análise de dados, implica a tentativa de compreender os fenómenos históricos, os processos históricos que estamos a observar, porque só analisando e compreendendo é que nós somos capazes de tentar encontrar quadros explicativos para a realidade. Deve ser uma história que parta do que já se conhece. E já se conhece muita coisa sobre a vida religiosa, sobre a vida diocesana de Angra entre 1534 e o presente, mas deve haver uma preocupação grande de acrescentar novidades. O professor catedrático alerta para as principais dificuldades deste processo que a Diocese levará a cabo até 2034, como a escassez de documentação, por muito já se ter perdido, e pelo facto das fontes estarem muito dispersas por muitos locais. No segundo dia das jornadas, o palco foi a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. A mesa redonda, moderada por Susana Goulart Costa, abordou a problemática de conhecer o que existe. Foram tocados assuntos que são de muita importância para a salvaguarda da memória da Diocese de Angra e da religiosidade nos Açores. Destacaria, em primeiro lugar, a necessidade de se conhecer os arquivos religiosos que existem nas várias paróquias, nas ouvidorias e nas várias instituições religiosas dos Açores, sejam elas tuteladas por instituições eclesiásticas, mas também as que são tuteladas por leigos. Há aí muitas entidades, confrarias, apostolados laicos, os escuteiros, e muitas instituições que têm o seu próprio arquivo e que, portanto, este mundo documental é precioso para nós conseguirmos avançar no conhecimento da história religiosa dos Açores. E, portanto, em primeiro lugar, identificar e conhecer onde estão, quem tutela, para passar depois a uma segunda componente que também é muito importante, que tem a ver com a preservação. A coordenadora da Comissão Diocesana que vai elaborar o DIO 500 garante que o presente também é desafiante. Como é que vamos garantir que daqui a 500 anos estes mesmos documentos estão legíveis, sabemos onde estão preservados e, eventualmente, numa terceiro nível de abordagem, que é a possibilidade de transfigurar esta documentação escrita para formato digital. E isto é uma preocupação também importante para tentar traduzir e digitalizar esta documentação para um software que permita a sua leitura num computador, num telemóvel, num banco de dados. E, finalmente, destacaria uma quarta preocupação, que é o que fazer com a documentação que já nasce em formato digital. É uma preocupação em dois níveis. Eu chamo a atenção, por exemplo, de festas religiosas, casamentos, batizados, onde é feito um registro fotográfico ou um registro audiovisual, mas daqui a 50 anos, será que vamos ter a aplicação certa para conseguir ver esta procissão? Esta festa de casamento, as nossas fotografias que nós guardamos, quer em casa ou quer a nível institucional de determinados eventos, vamos conseguir ler esta documentação, porque entretanto já há outra aplicação, o computador já não funciona. Para o reitor do Seminário Episcopal de Angra e organizador das jornadas, estes temas são essenciais para todas as paróquias. Temos aqui uns desafios para o projeto da história da Diocese, que é de facto um trabalho ingente, um trabalho que vai exigir muitos recursos humanos. Tivemos alguma participação, cerca de algumas dezenas de pessoas, 70, 80. Gostaríamos que tivesse sido mais, porque parece-me, e eu vou deixar este alerta, eu acho que era muito importante todas as paróquias, os seus párocos, os conselhos administrativos, estar atentos a esta questão dos arquivos, que se falava esta manhã. Temos aqui um manancial que não se pode perder, precisa de conservação, precisa de atenção, e que não se pode tratar de qualquer maneira. E, sobretudo, entregar a isto a quem entende do assunto. Nós, como párocos ou como sacerdotes, não estamos preparados para este nível de competências. A nossa função é outra. E muita atenção àquilo que se vai produzindo hoje em dia. Não haver descuido, porque, como acabou de se falar, o digital também é perecível.
No próximo dia 10 de março será assinado um protocolo de cooperação no Centro Pastoral da Matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada. Que será assinado na tarde do dia 10 de março, prevê formalizar uma colaboração institucional entre 3 entidades, precisamente para avançarmos no projeto de investigação que visa construir uma história religiosa dos Açores. As 3 instituições são a Universidade dos Açores, que, digamos assim, é a entidade anfitriã e mãe deste projeto. Em segundo lugar, a Diocese, extremamente importante, através do Instituto Católico de Cultura, que é a entidade gestora deste projeto e tem um papel preponderante na execução deste projeto. E, em terceiro lugar, uma instituição parceira, que também para nós é fundamental, que é a Universidade Católica Portuguesa, através do Centro de Investigação de História Religiosa. E, portanto, a Diocese, a Universidade dos Açores e a Universidade Católica vão dar as mãos através da assinatura de um protocolo que vai permitir criar laços formais de colaboração que esperemos que tenham muito êxito ao longo dos 10 anos, que são esta caminhada a caminho dos 500 anos. O protocolo é assinado depois da conferência História, Memória e Arquivos na Era da Informação pelo professor Paulo Fontes, da Universidade Católica Portuguesa. A Ouvidoria da Praia da Vitória promove no mês de março os encontros quaresmais nas paróquias mais pequenas. A família está no centro dos debates, um trabalho que já foi iniciado há algum tempo, diz o ouvidor. Iniciamos já dia 1, quarta-feira, este trabalho. O primeiro tema foi sobre a família como ambição e foi uma participação dentro daquilo que eram as nossas expectativas. A igreja de Porto Martins é pequenina, mas estava praticamente cheia e isso também foi bom. Portanto, tudo isto é possível também porque há um envolvimento grande, quer dos párocos, quer também do Conselho Pastoral, e isto faz com que a mensagem também chegue, não só pelos canais de comunicação, mas também pela cada pessoa que vai interpelando outro para poder participar. Portanto, e é engraçado que nós vamos vendo em alguns encontros, à medida que vão acontecendo, e este primeiro encontro notou-se isso, em outros também já tinha notado, que há sempre mais alguém novo que participa. E isso é bom porque é sinal que os que estão vão se envolvendo, vão interpelando outros, e isso faz com que a mensagem também passe. Padre Emanuel Valadão Vaz, ouvidor. A família com ambição aconteceu a 1 de março na paróquia do Porto Martins. O orador foi o cônego Ricardo Henriques, que garante que Abraão ainda é exemplo. Porque Abraão é identificado como sendo o primeiro crente, é aquele que, com a sua família, responde à voz de Deus, sai de uma terra onde se encontrava para vir para uma outra terra que Deus lhe prometeu. Prometeu essa terra e inicialmente esteve primeiro como estrangeiro, mas depois foi prometida a terra para ele e para a sua descendência. Aqui vemos claramente a maneira como funcionava a família no clã de Abraão, porque inicialmente sabemos bem que era uma família que se deslocava, uma família nómada, seminómada, com os seus rebanhos, e que seguia a rota da transhumância de então, e por conseguinte uma família muito alargada, não, com filhos, noras, servos, servas, animais, rebanhos, etc. E esta família é uma família solidária, é uma família que se protege, até porque na altura não havia organização do Estado. Aquilo que, mesmo nessas figuras bíblicas, que estão tão longe do nosso tempo, estamos a perto de 4.000 anos no passado, mas que, no entanto, mostram que realmente a bênção de Deus sobre Abraão, abençoando todas as famílias do mundo, todos são abençoados através de este único é Abraão, mostra que realmente Deus torna-se presente através da mediação humana e que esta família alargada é uma família solidária, é uma família que se protege, é uma família onde todos vão ao encontro de todos nas suas necessidades, e isso, numa época como a nossa, em que o ego parece que está acima do nós, mostra claramente que temos muito a aprender
também com estas personagens bíblicas, mesmo que sejam de um tempo muito remoto. O segundo encontro tem lugar na paróquia do Cabo da Praia e tem como tema Família, lugar de encontros e desencontros. A 8 de março, a 15 de março em São Brás, a família, fidelidade perante as provações. A 22 de março na Água Alva, com o tema Família que se alarga. E a 29 de março, o encontro é nas Quatro Ribeiras e aborda o tema Família, Igreja Doméstica. O Santuário do Senhor Bom Jesus do Pico acolheu a 28 de fevereiro e 1 de março as 11ª Jornadas Bíblicas sobre o tema A Arte do Evangelista Marcos. Os encontros foram orientados pelo padre Teodoro Medeiros, professor da Sagrada Escritura no Seminário Episcopal de Angra, uma caminhada de reflexão que continua ano após ano, diz o reitor, padre Marco Martinho. Foram desenvolvidos alguns aspectos do Evangelho de Marcos nesta nossa caminhada quaresmal que agora iniciamos. Gostamos sempre de ter este momento de formação bíblica nesta primeira semana da Quaresma. Mesmo quando o padre Teodoro, que começou há alguns anos atrás estas jornadas, esteve em Roma tratando da sua tese de doutoramento, não deixámos de, na Ilha do Pico, sempre na primeira semana da Quaresma, tirando os 2 anos da pandemia, termos sempre um momento de formação bíblica com alguns sacerdotes da nossa diocese que estiveram presentes. Por isso, em mais um ano, retomámos as jornadas bíblicas diocesanas, também na Ilha do Pico, já tinham-se realizado na Ilha Terceira, este ano no Pico, nesta primeira semana da Quaresma. Participaram nos encontros cerca de 30 agentes pastorais de diversas paróquias da Ouvidoria do Pico, que acorreram ao Santuário do Senhor Bom Jesus, em São Mateus. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Coriolanus é o título de uma peça de Shakespeare. É também o nome da adaptação que dela fez ao cinema o conhecido ator Ralph Fiennes. Como no filme de Baz Luhrmann, Romeu e Julieta, o cenário usado é atual, embora a história, no caso de Coriolanus, remonte ao Império Romano. Ele é um herói de guerra, mas o seu regresso a Roma faz-lhe cair em desgraça e ser então banido da cidade. A partir de então, só pensa em vingança. A grande força desta obra é o poder simples da palavra. Os diálogos seguem a linguagem da peça de teatro e superam qualquer possível descrição. Este não é um filme comum. Não apenas porque o texto é sublime, mas também porque é proferido com intensidade invulgar, quer pelo próprio Fiennes, quer por Vanessa Redgrave, no papel da mãe do protagonista. O resultado é, portanto, admirável, apresentando sentimentos viscerais e recordando algo de que, infelizmente, todos nós já nos demos conta. Por detrás da guerra estão sempre pessoas problemáticas. Também por isso, Coriolanus é um filme obrigatório. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Olá, hoje entrevistamos Maria do Sameiro Gabriel, membro da Comissão Diocesana. Falamos no dia em que a Assembleia Plenária está reunida para que os bispos se pronunciem coletivamente sobre o relatório da Comissão Independente dos Abusos Sexuais na Igreja. Obrigada por estar connosco antes de mais. Como é que tem sido o trabalho deste grupo nestes últimos meses que antecederam este relatório nacional apresentado há coisa de 2 semanas? O nosso trabalho em termos de Comissão Diocesana, e penso que será transversal a todas as comissões diocesanas, ficou um bocadinho suspenso a aguardar o trabalho da Comissão Nacional Independente. Caso embora as pessoas poderem apresentar denúncias nas comissões diocesanas ao longo do país e na Comissão Independente, o que se viu foi que as pessoas preferiram ir junto à Comissão Independente e apresentar lá as suas denúncias. De parte da Comissão Diocesana de Angra do Heroísmo, nós tivemos, ao longo dos 3 anos, nós não tivemos nenhuma denúncia, para ser sinceros. Acompanhamos a Comissão Independente, eles estiveram em Angra do Heroísmo também a ver os arquivos da Diocese, mas de uma forma completamente independente e, portanto, nós não tínhamos conhecimento do trabalho que estava a ser desenvolvido.
Fomos informados do resultado na segunda-feira do início do mês passado, da mesma maneira que toda a gente. Portanto, nesse aspecto, a Comissão Diocesana, as comissões diocesanas tiveram até agora um papel, eu diria, um bocadinho acessório. Penso que agora as comissões diocesanas têm possibilidade e têm capacidade de avançar mais um bocadinho do que até agora têm feito. As 8 denúncias dos Açores já referiu que não passaram por esta equipa. A que é que acha que isto se pode dever? O facto de sermos uma realidade tão pequena? Porquê é que as denúncias foram feitas nacionalmente? Eu acho que quais são as denúncias que existem, se foram feitas à Comissão Independente, seja a nível diocesano, seja a nível nacional. Eu penso que as pessoas sentiram-se mais à vontade, talvez, a apresentar as suas denúncias a nível nacional numa estrutura que tinha sido criada para isso. E, além disso, também houve muita divulgação do trabalho dessa Comissão Independente. E, portanto, as denúncias apareceram, portanto, até mesmo dos estrangeiros, pessoas portuguesas que já viviam fora, tiveram acesso à Comissão Independente. Da parte das comissões diocesanas, e mesmo aqui em Angra do Heroísmo, pese embora termos também os nossos canais de comunicação abertos, as pessoas não sentiram, nunca apareceram. Eu acho que se criou aqui uma certa... As pessoas sentem-se mais à vontade agora, se calhar, de falar sobre isso, sentem-se mais resguardadas, não sei. Agora tenho a impressão que esse processo já está em andamento. As vítimas perceberam que era um estudo sério e que a Igreja estava, de facto, agora empenhada em resolver esta questão acha que estavam até agora com algum receio que, no fundo, a montanha pareça um rato no meio de todo este trabalho? Eu acho que sim. E aquilo que eu reparo é que, pese embora o trabalho da Comissão Independente ter sido suscitado diretamente pela Igreja, esse facto até parece que fica esquecido. Portanto, as pessoas têm tão presente o ser independente, tecnicamente e em todos os aspectos, o trabalho dessa Comissão, e reconheceram das pessoas, dos membros que compõem essa Comissão, a seriedade e a competência, e, portanto, eu acho que isso ajudou a que essa Comissão tivesse restaurado um bocadinho o facto da Igreja estar a levar a sério e haver aqui uma cisão entre o que foi o passado e o que se pretende agora. Porque, efetivamente, a Igreja teve, durante muito tempo, um comportamento de descrição, de cotação dessas situações, levava-se mais em linha de conta a proteção do bom nome da Igreja do que levava-se em linha de conta a proteção da vítima. E hoje em dia existe uma inversão desses interesses, digamos assim. Portanto, a centralidade agora está na vítima, o reconhecer que esses atos nunca podiam ter acontecido e que, portanto, têm que ser devidamente encarados de frente e evitar que no futuro eles possam voltar a acontecer. A comunicação social regional andou durante todos estes meses a tentar perceber quais eram os números regionais e há sempre a expressão associada a este primeiro relatório como a ponta do iceberg. Agora, a justificação, a resposta que se dá à comunicação social local é que exatamente esses números não foram, essas vítimas não procuraram a Comissão Diocesana, mas sim a Comissão Independente na esfera nacional. Acha que agora este panorama vai inverter com a credibilidade que foi dada a este tema? O iceberg vai começar a ser desvendado finalmente? Eu espero que sim. Eu espero que sim, e tenho visto, por exemplo, na comunicação social, quem defenda que a Comissão Independente deve continuar os seus trabalhos. Eu não sei se há necessidade, porque o trabalho que lhes foi encomendado de identificação do problema está feito. E, portanto, eu acho que as comissões diocesanas ao longo do país, das várias dioceses do país, podem perfeitamente, a partir de agora, serem os canais de caminhamento dessas denúncias e de escuta. Sendo certo que nós podemos estar a falar aqui de situações que são do foro criminal
E, obviamente, uma vítima pode e deve também ir junto das instâncias judiciais apresentar queixa, porque são níveis diferentes. Porque no fundo, foi esse o problema de toda esta questão, é que as denúncias nunca foram feitas no Ministério Público como é um crime civil, seja ele praticado por eclesiásticos ou por outra pessoa qualquer. Normalmente resolvia-se dentro da própria Igreja e nunca se procurou as instâncias devidas para a solução destas questões. Eu acho que o perfil da vítima também é isso leva. Portanto, normalmente estamos a falar de vítimas menores, certo? E, portanto, não são pessoas que sejam esclarecidas, são pequeninas e, portanto, havia ali um sentimento de medo, de vergonha, mesmo às vezes alguma culpa que as pessoas sentiam por não terem uma situação esclarecida e verem que elas eram vítimas de uma situação de uma pessoa que lhes estava a fazer mal. Da maneira que a gente também tem a mesma proteção a adultos vulneráveis, que possam estar em instituições da Igreja por alguma deficiência, por idade, etc. E, portanto, eu acho que as comissões diocesanas podem perfeitamente fazer agora aqui esse trabalho de acolhimento na parte aqui ligada à Igreja. Na parte que é judicial, digamos assim, do ponto de vista jurídico, e sempre que esses abusos sexuais sejam crimes contra a pessoa, aí também há um capítulo autónomo que se abre e que recorre a instâncias próprias. E, portanto, um dos nossos trabalhos também vem de indícios de haver um crime, nós acompanhamos a pessoa para que a pessoa possa também denunciar junto ao Ministério Público. E, portanto, é óbvio que a Comissão não tem uma competência, a nossa competência é um bocadinho isso, é acompanhar, é escutar, é ajudar na formação, é ajudar que essas situações aconteçam, mas em termos de direito canónico, em termos de direito penal, existem responsabilidades e aí sim, em que o infrator depois deve ser dado o direito de pronúncia, não é? Porque as pessoas não podem ser condenadas sem antes terem a hipótese de se defender e depois então se feito um julgamento sobre o comportamento da pessoa e se for crime a pessoa deve ser aplicada uma pena. Se for uma questão se for membros do clero que estejam submetidos ao direito canónico, também aí a instituição também deve punir da forma que o direito canónico o determina. E, portanto, Maria do Sameiro, como é que se justifica que estas 8 denúncias tenham partido especialmente das ilhas mais pequenas e não tenha havido uma única denúncia da ilha de São Miguel, que detém, aliás, mais de metade da população açoriana? Como é que isto se pode explicar? Eu acho que não existe uma relação direta entre as denúncias e a existência do abuso. Ou seja, o facto de não ter existido denúncias da ilha de São Miguel e de outras ilhas, isso não significa, nem pode a Igreja pensar que não existiram situações de abuso. O que não existiu foi a denúncia. A situação de abuso é diferente. Nas outras ilhas, e até no relatório independente, eles fazem uma diferença entre o local onde aconteceu o abuso e o local onde a vítima vive hoje. E, de facto, é diferente. As vítimas que apresentaram, uma já viveu em Ponta Delgada, em Angra e acho que em São Jorge, nos locais onde o abuso tinha acontecido. É que tinha acontecido em algumas ilhas do Grupo Central. Mas uma situação que também se verificou foi que o sítio onde aconteceram mais abusos foi, de acordo com as denúncias da Comissão Independente do relatório, era nos seminários. Na altura, Ponta Delgada também tinha o seu seminário. Mas isso é um dado genérico, não é? Não sabemos especificamente estes 8 casos. Efetivamente, denúncias não tivemos. Agora, a questão, eu acho que estão bem olhando para aquilo que foi o relatório da Comissão Independente, a gente vê que a maior parte dos abusos se deram no fim da década de 60, década de 70, ou seja, a idade média da vítima era 52 anos. Estamos a falar de situações para mais de 40 anos. Na altura, a sociedade açoriana, a sociedade micalense, é uma sociedade fechada.
em que esse tipo de assuntos não se falava. E não se falava nem para fora, nem na própria privacidade da família. E, portanto, as crianças que sofriam esses abusos calavam-se. E calavam-se e não diziam nada. E não diziam nada nem sequer aos seus colegas. E, portanto, passado 40 anos, e se calhar pessoas que me ouvem têm recordações e mais recordações, sejam de situações que aconteceram com elas quando eram pequeninas, mas que se calhar nunca comentaram com ninguém, nem na própria família. E o que acha que a Igreja nos Açores e a Igreja no mundo pode e deve fazer em relação às vítimas? Eu acho que um abuso em relação a uma criança é sempre um ato terrível. Na Igreja é particularmente mau porque a Igreja é fazer o oposto daquilo que defende, não é? Portanto, como é que uma pessoa que pode se defender? Como é que um sacerdote, sem dizer que não são só sacerdotes que estamos aqui a falar, também há situações de leigos ligados aos movimentos, sim. Exatamente, ao código, etc., que dessas situações. Mas, portanto, a Igreja tem que... É inconcebível ter essas duas valências. Uma pessoa não se pode dizer que somos uma igreja de batizados e a fé e Jesus Cristo e o amor de Jesus Cristo, ao mesmo tempo ter um ato concreto contra uma criança dessa forma. E isso faz, e já falei com pessoas vítimas de abusos da igreja, quebra a fé da pessoa a vida inteira. Quer dizer, a pessoa, em vez de ter um caminho de fé, acabou por não ter tido essa possibilidade de ter essa vivência de fé. E isso é uma situação, uma consequência terrível que a Igreja tem que ter presente. E muitas vezes depois essa quebra de fé fez com que também passou para a frente, enquanto adultos, enquanto pais, não foram capazes de transmitir a fé, porque era uma fé que não sentiam. E, portanto, mas muitas vezes existe uma revolta muito grande enquanto instituição, enquanto igreja, mesmo até local, igreja enquanto local, mas as pessoas, entramos em casa às vezes delas, já não aconteceu, e as pessoas continuam a ter a imagem de Nossa Senhora de Fátima, continuam a ter o Espírito Santo. Quer dizer, o que me leva a crer que as pessoas querem ser reabilitadas, querem virar a página, querem que a Igreja reconheça o mal que fez, peça perdão, mas depois também acho que as pessoas querem virar a página, querem começar uma relação com o Nosso Senhor diferente e querem serem reabilitadas, porque efetivamente, enquanto a vítima não conseguir fazer isso, ela é a vida toda vítima. E as situações em que os sacerdotes já faleceram e, portanto, não é possível o perdão pessoal, porque já não é naturalmente possível, e aí tem que ser quem representa agora a Igreja, que é o Bispo, nós somos nós todos também, a tentar, junto dessa vítima, assegurar que houve aqui um erro, que efetivamente o que aconteceu nunca devia ter tido lugar, e que é preciso reabilitar e que é preciso andar para a frente. Acha que a postura do Bispo Dom Armando, que aliás, além de pedir perdão, afirma ser muito pouco e garante que, à luz do direito canónico, os crimes nunca prescrevem, esta postura, esta atitude poderá incentivar a novas denúncias? Eu acho que sim. Daquilo que tenho conversado com o Sr. Bispo, eu acho que ele tem um entendimento muitíssimo bom, tem-nos ajudado à Comissão Diocesana de uma proximidade muito grande, e também foi nesse sentido que quando o Sr. Bispo disse que ia fazer a conferência de imprensa no dia que foi divulgado o relatório da Comissão Independente, eu vesti-me para também estar lá, porque faço parte da Comissão e acho que se deve... A Igreja somos nós todos, não é? Portanto, o Sr. Bispo acabou de chegar, mas nós já cá estamos e somos o seu povo, mas somos todas igrejas de batizados, somos todos. E, portanto, os leigos, nós temos que estar presentes. E eu, às vezes, começo a brincar e dizer em relação ao papel da mulher na Igreja, eu acho que o papel da mulher na Igreja tem que ser mais reconhecido.
A igreja tem que ser mais aberta, a igreja não pode ser um conjunto de sacerdotes, não pode ser circuito fechado. Temos que ser uma igreja que seja representativa. E, portanto, porque só assim é que também se consegue fazer a transmissão da fé, que é uma situação que hoje em dia é tão difícil, e falo para a minha experiência pessoal, é tão difícil às vezes transmitir a fé às gerações mais novas, e só é possível fazer isso se a igreja reconhecer que está no século XXI, reconhecer que tem que ser uma instituição mais liberta, e nisso temos tido a sorte de ter um Papa, como o Papa Francisco, que leva o dia todo a dizer isso, que é preciso sermos mais próximos, temos que ir para a periferia, não devemos perder tempo com coisas que são pequeninas e que não são, de fato, o cerne da igreja, e dar importância, sim, àquilo que tem importância. Este é um problema em muitas instituições da sociedade. Fala-se muito dos abusos sexuais na igreja, mas os abusos sexuais, no fundo, estão em todas as instituições, infelizmente, entre elas, entre a família. O que é que a igreja pode fazer mais e estabelecer parcerias com outras instâncias? Pois, eu acho que a postura da igreja atualmente, dando esse primeiro passo, e assumindo que existe um problema e pedindo uma comissão independente, eu acho que foi um passo positivo. E esse passo positivo depois pode ser seguido por outras instituições. Ainda há bocadinho estava a ver uma notícia da APAV, a Associação de Apoio à Vítima, que veio defender que houvesse investigações independentes noutros setores da sociedade, no desporto, etc. E, efetivamente, é importante que a sociedade seja segura enquanto um todo. Porque nós deixamos os nossos filhos no desporto, hoje em dia é importante que assegurar na escola, no desporto, na família, etc., que haja esse local seguro. Eu acho que hoje em dia também os miúdos já são mais esclarecidos e, portanto, uma situação de abuso eu acho que seria mais facilmente denunciada e mais facilmente acreditada pelos pais, porque se calhar há uns anos atrás, em ambientes rurais, etc., a imagem do padre era uma imagem muito forte e, portanto, não era fácil para um pai acreditar, não é? Exatamente, acreditar num miúdo, ou mesmo que acreditasse fazia o quê? Quer dizer, e portanto, hoje em dia já não estamos nessa fase. Eu acho que a sociedade em geral deve agora avançar. Nós tivemos uma formação, nós temos talvez há uns 6 meses, e foi dada por juristas que estão ali muito ligados, que trabalham muito com os jesuítas e estão muito ligados a essa parte aqui da prevenção. E achei muito interessante, porque eles enquadraram o tema tudo do abuso, falaram nas várias instâncias e a forma como é que elas interligavam-se entre si. E depois também tiveram aqui a dar algumas linhas de como é que devia ser o comportamento. E fazer umas regras para as instituições que já existem, por exemplo, nos escoteiros, já existem nos centros, nos acampamentos de campo de férias dos jesuítas, e que são regras simples e quando se segue essas regras torna-se muito mais difícil haver aqui uma relação de proximidade de um adulto e uma criança, e portanto tem que ser sempre e dessa forma evitar que haja essa possibilidade de haver aqui um abuso. Acho que isso é importante. E isso é uma área que nós vamos agora à Comissão trabalhar. Também temos pensado fazer alguns protocolos com outras entidades, mas para ser sincera, às vezes os protocolos ficam com papel e os efeitos práticos da celebração de protocolos às vezes não se conseguiam concretizar. Mas pronto, vamos também tentar fazer por aí. Mas dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja, nós temos imensas IPSS que trabalham com crianças, que trabalham com algumas também com adultos vulneráveis, e a nossa ideia agora também criar umas regras para que se possa fazer na catequese, quando há grupos de jovens, para que seja mais fácil de seguir. Algumas decorrem do bom senso, não são nada extraordinário, mas às vezes o facto de estarem escritas também ajudam.
Essa aposta que a Comissão foi fazendo nos últimos tempos na prevenção é para continuar, é para manter? É fundamental a prevenção. A prevenção, eu diria que é o mais importante. Até. Mas em termos práticos, como é que se pode apostar na prevenção? Como é que estas formações que foram fazendo, em que é que consistem, em termos práticos? Nessas formações, uma vantagem é que tinham um público muito alargado. Portanto, muita gente que trabalha nessas IPs estavam lá e eram dados casos práticos para haver ali discussão. Se a pessoa puder, um abraço, um beijo, o aproximar-se, até onde é que é considerado um ato social, a partir de onde é que a criança pode sentir que não está a ficar constrangida. Porque o abuso sexual às vezes não é preciso ser uma violação. Basta que o adulto tire prazer para si à custa daquela criança. E a criança até pode estar ali à sua frente e vestida e não sei o quê, mas ali isso já é abuso em relação à criança. E, portanto, explicar em que é que consistem os conceitos, explicar quais são as instâncias. E quando estamos a falar de uma parte preventiva, estamos a falar na atualidade. Na atualidade, uma situação dessas, como é que se reporta? Junto de 5 instâncias. E saber reconhecer as bandeiras vermelhas também? Exatamente. Sinalizar possíveis casos, promovendo as boas práticas, tendo atenção à escolha das pessoas que vão lidar com as crianças, porque a gente sabe que muitas vezes os infratores tentam se aproximar dos miúdos, e o mesmo perfil de muitos desses infratores são pessoas extremamente simpáticas, extremamente agradáveis, para tentar ganhar a confiança dos miúdos e dos pais. E, portanto, é preciso ter uma especial atenção na escolha dessas pessoas e também, obviamente, depois também em termos de seminário e em termos de vida consagrada, também, com certeza, a formação deve ser uma formação mais atenta. E eu acho que em relação também à própria formação dos sacerdotes, deve ser uma formação que eu também diria mais aberta, mais abrangente. Portanto, não pode ser sempre fechado, em circuito fechado, porque os mesmos meio-dúzia de sacerdotes e hoje em dia até são poucos os candidatos. Portanto, eu acho que é importante que eles sintam o que é a família, o que é ter amigos rapazes, o que é ter amigas raparigas, o que é, são novinhos, têm 20 e poucos anos, o que é ser jovem, então eles não são velhos antes do tempo, têm que saber, para ter certeza, depois de também terem uma decisão esclarecida, se querem o sacerdócio ou se preferem um outro tipo de vida familiar ou o que seja, e portanto eles devem ter bem essa situação. Eu acho que os seminários devem ser mais abertos, a formação deve ser mais aberta. O contato com as senhoras, os contatos com outro tipo de realidades, para que vão de olhos abertos para o seu futuro. Depois, quando chegam a uma paróquia, muito novinhos, eles também têm que saber escutar, têm que saber ouvir as pessoas que já estão lá no sítio, daquelas pessoas, algumas mais velhas, algumas mais novas. É óbvio que, sendo parte de uma igreja, eles têm que decidir, têm que saber para que lado é que querem ir. Mas não é um processo singular, é uma situação coletiva. Têm que saber estarem integrados e saberem trabalhar com leigos, trabalhar com senhoras, trabalhar com jovens. E é importante fazerem com a sua sexualidade resolvida, podemos dizer assim. Maria do Sameiro, estamos mesmo na reta final, mas sei que é muito importante voltarmos a divulgar a forma como as vítimas poderão denunciar, neste caso à Comissão Diocesana. Nunca é demais voltar a salientar estas vias, estes contactos, para que as vítimas possam chegar até vocês. Certo, e só quero lembrar que existe sempre o total anonimato da pessoa. Portanto, existe anonimato, e o anonimato também existiu na Comissão Nacional. E, portanto, o anonimato é sempre mantido. O nosso telefone da linha aberta é o 9602-12625. E o nosso e-mail, que também está no site da Igreja Açores, é proteçãomenores@
igrejaçores.pt, sem tildes e sem cds. Protecão Menores, não é? Sim, Protecão Menores, exatamente. Portanto, 9602-12625 é este o contacto e o e-mail também está no portal Igreja Açores. Maria do Sameiro, muito bom trabalho. A partir de agora vamos ver o que é que conclusões saem desta comissão, desta reunião que acontece esta sexta-feira, esta Conferência Episcopal que se reuniu em Assembleia Plenária Extraordinária hoje. Vamos ver se em breve há mais notícias para que também o vosso trabalho possa ser facilitado. Muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Muito obrigada. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.